Quero saudar a todos nessa tarde com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Peço licença para entrar na tua casa e no teu coração. E quero trazer também uma mensagem nessa tarde, para que nós possamos meditar. Glórias a Deus, aleluia. Santo e glorioso Pai, dá-me, Senhor Jesus, a tua palavra, entendimento, para falar com os meus irmãos que me assistem. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Glórias a Deus. Aqui no livros, na carta de Paulo, capítulo 9, versículo 3, diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. De luz do céu. Glória, glória, glórias a Deus. Então, quero dizer que muitos criticam e muitos falam a respeito desta passagem, porque quem ler a Escritura sabe que toda ela é inspiração divina de Deus através do Espírito Santo dele para com o homem, para que possamos termos uma revelação da palavra de Deus, para passar para a igreja, para passar para uma nação, para uma tribo, uma aldeia ou um povo. Glórias a Deus. Então, aqui, quando Paulo perseguia o povo de Deus para encontrá-lo e colocá-lo na prisão, tanto homem como mulher, discípulos de Jesus, que o acontecer, que Jesus partiu para a glória, e ele avisou que aqueles que o seguiam iriam se despertar. E aconteceu. E Paulo, sendo um homem romano, servindo aquela corte lá em Israel, ele conhecia bem, ele conhecia e sabia que Deus tinha poder. Mas ele vivia numa ciência humana do homem, um homem formado, inteligente, formado pela Academia de Gamaliel na época, e era muito respeitado. Ele era um comandante de um batalhão e pediu licença aos seus superiores para ir em procura dos cristãos, dos discípulos. E aconteceu que indo ele à procura dos servos de Cristo Jesus, os que seguiam Cristo e que levavam a palavra por onde passasse, e multidões criam em Cristo Jesus. E a palavra de Deus sabe que é ao contrário da sabedoria dos homens. Aleluia. Glórias a Deus. E ao chegar ali perto de Damasco, no caminho para Damasco, ele e seus comandados foram pegos por surpresa de uma forma
muito, muito, muito poderosa, um resplendor de luz. E ali o animal assustado, até o animal se assustou. Ele foi ao chão. E ali, se esfregando no chão, ele ouviu a voz que dizia para ele, e todos aqueles que estavam em volta dele, sob o seu comando, também, diz a Escritura, que ouviram a voz. E daquele resplendor de glória e poder de Deus, era Deus, o Filho de Deus, o Espírito de Deus, a Trindade estava ali presente. E Paulo perguntou, quem és tu? Ele já disse, quem és tu? Porque ele ouviu a voz bem clara, que era uma voz de um homem, filho de Deus. Quem és tu? E diz aqui no versículo que a voz soou daquele resplendor e disse a Paulo, sou eu, Jesus Cristo. Sim, Senhor, o que tu queres de mim? Porque tu me persegues. Porque tu me persegues. Ele era ensinado nas leis dos antigos, as leis de seus pais, dos tribunais da época, até mesmo que ele era um militar. Ele entendia muito bem da lei, formado numa academia. A academia quer dizer que é para trazer uma perfeição na mente, mas aquele momento era para que ele se formasse numa academia divina. Sou eu, Jesus Cristo, porque tu me persegues. Quando Jesus disse assim, ele disse de uma forma que eu vejo a aliança de Deus, a aliança de Cristo, que é a igreja de Jesus Cristo nessa terra. E tem homens que muda a palavra de Deus. Para quê? Para tirar proveito disso para benefício da sua vida pessoal. E quando ele ouviu aquela voz, de imediato ele foi enviado até lá, rua chamada Rua Direita. E lá ele teve um encontro através de revelações do Senhor. E ali chegando, viu, e aqui diz no versículo, numa visão ele viu uma palavra, um homem chamado Ananias. Deus falou com Ananias. E aqueles que estavam com ele, que ouviu a voz, pegou Paulo e levou até a Rua Direita, e lá Deus falou com Ananias e falou o lugar. E Ananias até conversou com Deus, reclamou uma suposta, vamos supor, uma reclamação, mas aquele homem que segue o povo de Deus para encerrá-los na prisão e até matá-los, mas o Senhor mandou até lá, porque Paulo, quando ouviu aquela mensagem no caminho de Damasco, de imediato uma escama lhe foi colocada aos olhos e ele ficou 3 dias sem ver, sem enxergar. E Deus mandou ele a um lugar onde Paulo já estava hospedado, e ali tocou-lhe a mão e orou por ele, e Paulo já
sabia que Deus já tinha falado com ele que iria enviar Ananias, um servo chamado Ananias, para orar por ele. E ali então de imediato aconteceu e que a escama caiu e Paulo abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos, quer dizer, acabou, saiu a cegueira de tudo que ele aprendeu do passado. Tudo agora se torna novo. Palavras novas de salvação, redenção, e lá vai Paulo justificar como ele se converteu, porque ele teve um encontro com Deus. E muitos não acreditavam, saíam, ficavam de longe assistindo ele falar e dizia: este não é aquele que persegue o povo de Deus? Aleluia, aleluia. Mas ele não era mais perseguidor, de perseguidor a perseguido, aleluia, já sendo ali uma sombra de Cristo em pessoa. E ele pregava a palavra de Deus com veemência, já batizado pelo Espírito de Deus, transformado sobre uma ciência divina, da faculdade divina. Não era mais aquela faculdade que ele estudou na terra para ter poder, ter autoridade. Agora a autoridade dele estava acima da autoridade terrena. Glória, 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 glórias a Deus. E hoje não é diferente. Aleluia, glórias a Deus. Eu creio que o mesmo Deus que teve um encontro com Paulo tem encontro com muitos homens de hoje, e eles estão dentro dos seus palácios, das suas sinagogas, das suas igrejas. Aleluia. Com perdão da minha palavra, usando a palavra de Deus e falando asneira para tirar proveito da fé, abusando, tirando o proveito disso. Mas isto agora, em nome de Jesus Cristo, cairá por terra, em nome do nosso Deus vivo, Criador, onipotente e onipresente, que se faz presente aqui, neste lugar, na sua casa, na sua vida, no seu ministério. Que Deus o abençoe a todos aqueles que me ouvem. E logo mais eu voltarei a trazer outra palavra ou outra mensagem. Que Deus o abençoe a você, meu amado irmão, ouvinte, ou cristão ou não. Que Jesus Cristo te abençoe, seja com a tua família e no teu lar. Amém. A paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém.